Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 27 de janeiro de 2023, vamos iniciar os nossos trabalhos com a prece de abertura. Dirijamos os nossos pensamentos para o Criador e acompanhemos mentalmente essas evocações. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira dos nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós. E temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja, meus irmãos. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da Loja Exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais, do nosso venerando mestre Shebna, e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como nossos guias, trabalhadores, protetores, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Ela vai nos mostrar como é que funciona, de que maneira pode servir para nós melhorarmos o nosso ambiente dos lares, do ambiente de trabalho, do escritório, enfim, de tudo. Cris, a palavra é sua a partir de agora, minha irmã.
Tem de ligar seu microfone. Seu áudio está desligado. Trifão, você... parece que ela diz que não está conseguindo ligar, né? Veja se pode liberar aí. Isso. Pronto, Cris. Pronto, boa noite. O espaço é todo seu. Tá certo. Então, como eu sempre gosto de frisar, né, tudo que a gente conversa aqui é fruto da nossa análise, né, da conversa que nós temos, das pesquisas que fazemos, e sempre com o intuito de incentivar pesquisas futuras e despertar para o assunto, né? E uma coisa que eu tenho sempre pensado, cada palestra que eu escuto, cada palestra que eu vejo, eu sempre tento conectar isso com a nossa realidade material. Como é que a gente aplica isso na nossa prática do dia a dia? Então, esses assuntos que eu trago para a gente refletir justamente com essa intenção, né? E o Feng Shui, como o seu Ernesto já falou, é uma técnica chinesa, né? A origem na China. E aí, quando foi que ela surgiu? Essa é uma boa pergunta. Eu pesquisei e nós sabemos que são milhares de anos. Do material que eu pesquisei, ficou datado em torno de 3 a 4 mil anos antes de Cristo, mas eu achei de 2.000 anos a 7.000 anos. Então, é uma coisa que é muito antiga e que foi gradativamente sendo desenvolvida. Começou com noções mais simples e, com o passar do tempo, de novos conhecimentos, então o corpo filosófico e teórico e prático foi aumentando. Tem um livro que, digamos assim, é um consenso como um marco, que é um livro que chama Zhang Shu, ou também chamado Livro dos Enterros. Ele foi escrito por Guo Pu, que viveu entre 276 e 324 depois de Cristo. Ainda assim é bem antigo, né? E nesse livro dele, Livro dos Enterros, tem uma frase e que é daí que se acredita o nome Feng Shui, que na verdade não se chama Feng Shui, é Feng Shui. Eu fui pesquisar isso também. Mas vamos ficar no nosso Feng Shui aqui que está tudo certo. O que é disperso pelo vento, Feng, e acolhido pela água, Shui, que energia, também chamada de Qi. Ou seja, essa energia ela é dispersa pelo vento, Feng, e acolhido pela água, Shui. Então, Feng Shui significa vento-água. Bom, e aí, qual é o princípio do Feng? O Feng Shui ele tem vários princípios. Uma coisa que até eu conversando com o Juscelino, ele me fez essa pergunta, e aí eu já vou aproveitar um pouquinho dessa história, e antes de falar dos princípios, eu vou falar disso. Esse material, ele foi sendo agregado a ele outros conhecimentos, e com isso foi se aprimorando. O Feng Shui antes tinha um outro nome. A partir de Guo Pu, ele começou a ter esse nome. Só que, assim, teve uma época que ele foi proscrito, né? Foi meio deixado de lado. Então, um estudioso, um mestre, ele saiu e de lá do Oriente veio para o Ocidente. E daí começou o Feng Shui ocidental e o contemporâneo, que deu origem a um monte de escolas. Então, uma que é muito conhecida é a do chapéu negro, não é isso? A escola do chapéu negro. Aí tem a da bolsa, tem vários, né? E quando você vai estudar, em um site que segue uma escola, você pode achar uma coisa, em outro você pode achar outra. Tem princípios que são os mesmos, né? Tem ideias que são as mesmas, mas pode acontecer isso. Então, vamos lá. Qual é o objetivo do Feng Shui? Cuidar das energias no sentido de equilibrar. Então,
pegar as energias boas, fazer elas circularem, equilibrando, trazendo ela mais para dentro do ambiente e pegando as energias negativas e tratando de reencaminhar elas. E aí a gente pensa o que é que a gente estuda, né, no trevo, e o que é que a gente vive lá. É exatamente isso, né? A movimentação de energia, no sentido de você, não é que você vai expurgar a energia ruim, porque não existe energia ruim, energia é energia. Só que tem algumas que naquele momento fazem bem a gente, outras não estão fazendo, mas o que não é bom para a gente pode ser bom para o outro. Então, esse negócio de energia boa e ruim depende da pessoa, depende da finalidade. Então, por exemplo, já dando um spoilerzinho, né? Você tem um quarto onde você dorme. Se você bota a cama defronte da porta, você vai receber uma quantidade de energia muito grande. Imagina se isso entra pelo seu pé. Quando você dorme, a energia vai circulando, né? E é o momento que você está reequilibrando os plexos de chakras, é o momento que você está se reenergizando e está se, digamos assim, alinhando, né? O carro não faz o alinhamento, o balanceamento, a gente está nesse processo. Agora, imagina essa quantidade grande de energia entrando pela porta. Então, não vai ser uma coisa legal. Mas, se você tiver num outro ambiente, por exemplo, numa sala, isso pode ser bem-vindo, né? Então, por exemplo, o que é que se recomenda para a cama? A cama não deve estar na linha de frente da porta. Nem cabeceira, nem pé, nem o lado da cama, de preferência que isso não aconteça, justamente por conta dessa energia que entra com velocidade pela porta. Lembrar também de janelas. Por exemplo, uma cabeceira, a cabeceira de uma cama de costas para a janela. Isso também não é bom. Por quê? Vamos imaginar, milhares de anos atrás, na China. Então, as pessoas dormiam com o olho aberto e outro fechado, né? Porque você nunca sabia quando você ia precisar estar de pé para lutar ou para fugir. Porque se você congelasse ali, provavelmente você ia desencarnar. Por conta de outras pessoas, por conta de guerra, sim, mas também por conta de bichos, né? Então, animais, enfim. Então, tinha muito isso, de você estar sempre numa situação de proteção, que você visse o que está acontecendo, mas que fosse protegido, né? Então, uma cabeceira de uma cama de costas para uma janela, isso não é favorável. O sono tende a ser inquieto. Agora, imagina uma pessoa ansiosa. E aí, de repente, começa a ventar, aquela janela começa a bater. E é um quarto que a pessoa não está acostumada a dormir. Então, provavelmente, isso vai dar um sono inquieto, a pessoa pode não conseguir dormir, isso pode até, lá no fundo da consciência, despertar lembranças de uma outra vida, por exemplo, e essa pessoa começar a ficar ansiosa, começar a ter pesadelos, por estar fazendo conexões com coisas que já aconteceram. Então, a posição melhor da cama é que ela esteja num local protegido, tanto da janela quanto da porta, né? Então, assim, o Feng Shui, ele trabalha nesse sentido, de você buscar a melhor posição dos móveis. E uma coisa interessante é que também busca orientar na construção de casas. Por exemplo, você compra um terreno. Se você compra um terreno perto de um rio, é uma coisa. Se você compra um terreno perto de uma montanha, é outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque a montanha, ela agrega. Então, a montanha condensa. O rio, ele traz fluidez. Então, no rio, vai estar sempre fluindo. Então, quando você vai construir uma casa, é preciso você saber em que terreno você está. Por exemplo, estamos na Chapada Diamantina, faz de conta. E aí você compra um terreno sem saber que tem uma, sei lá, uma gruta de cristal embaixo do seu terreno. Tem uma montanha de cristal ali embaixo. Vai ser diferente de um terreno que você vai estar, sei lá, em outro lugar perto de areia. Então, estuda-se o terreno, como é feito da melhor maneira possível essa casa. Então, o Feng Shui leva em conta não só a decoração,
né? Como designer de interiores, mas também ajuda arquitetos e engenheiros. Não raro encontrar na internet muitos arquitetos falando de Feng Shui. Então, você começou a construir sua casa, aí você constrói a garagem. Vai fazer o que em cima da garagem? De preferência, nada. Porque a garagem a gente vai trazer o quê? O carro. Imagina no dia a dia da gente atualmente. O carro faz o quê? Passa por um monte de lugares, engarrafamento, então é muita agitação, é muita inquietação, e você traz esse carro e você põe na garagem. Imagina um quarto em cima dessa garagem. Então, não é favorável, porque as pessoas provavelmente vão ter essa inquietação. Então, de preferência, por exemplo, uma varanda. Você pode botar uma varanda em cima de uma garagem, né? Aí você vai construir e aí vai colocar o seu quarto. Já falamos da cama, né? Já falamos da porta e da janela. Agora sim, e o armário? Poxa, eu gosto tanto daqueles armários com aqueles espelhos lindos. Ai, não sei, parece uma coisa assim, né? De riqueza, aquele armário lindo. Vou botar em frente à minha cama. Não, porque o espelho vai estar refletindo você o tempo inteiro. Uma coisa que eles falam também é ter cuidado com o uso de espelho, porque o espelho faz o quê? Reflete. Então, se você coloca um espelho, por exemplo, eles falam o espelho em frente à porta, toda a energia que entraria, você bota na sua porta, por exemplo, de entrada da casa, de frente você bota o espelho. Toda a energia que entraria, ela vai bater no espelho e vai refletir e vai sair. Você tem que saber se você quer aquele espelho ali ou não. Então, vamos lá. Tá bom, eu já entendi. Sala, eu não devo colocar um espelho na frente da porta. Mas o que eu posso botar? Um sofá. Um sofá, uma poltrona. Por quê? Se eu visitar seu Ernesto, imagina que eu entro na casa de seu Ernesto e tem um sofá lindo. Dá uma sensação de aconchego. É como se o Ernesto estivesse abraçando a gente, né? Tem um sofá, e aí tem uma poltrona. Isso é um acolhimento. E aí você já botou o sofá na sala. Aí eu vou colocar uma mesa com cadeiras. Ah, mas a sala não é muito grande. Como é que eu vou colocar a mesa? De preferência, se couber, claro, mais redonda. Eles falam muito das formas arredondadas, que é uma coisa que está muito em alta atualmente no design de interiores, que se chama formas orgânicas. Por quê? Orgânicas da natureza. São formas mais arredondadas, com linhas sinuosas. Eles são muito adeptos disso, justamente para trazer essa fluidez, né? Essa sensação de movimento, né? E uma coisa que eles falam é, de preferência, não deixar as coisas muito juntas. Por exemplo, você não encostar a cama, a cabeceira da cama, toda na parede. Porque você deixa um espaço ali atrás e aquilo dali serve para circular a energia também. Assim também na sala. Não deixa tudo muito juntinho, não. Pode botar uma mesa de centro, circular, ou uma forma, como a gente diz, orgânica, né? Faz uma forma assim. Pode colocar ali. Aí ficou um cantinho ali, sem nada. O que eu vou botar? Planta. Então, a gente vai trazer a natureza para dentro de casa. Então, vamos colocar uma planta ali naquele cantinho. Eles falam muito, uma coisa muito interessante, é o baguá. Não sei se fala assim, porque esse eu não procurei a pronúncia. Mas o baguá, ele tem 8... Aliás, a palavra baguá significa 8 lados, né? Então, cada lado desse está relacionado com uma área da vida, por assim dizer. Então, tem espiritualidade, tem progresso, tem família, tem amigos, tem relacionamento, tem várias áreas. Cada área dessa está relacionada com uma cor, uma pedra, então, e uma área, um elemento. E isso é uma coisa interessante. A gente fala aqui dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Para eles não é assim. E eu estava até me perguntando isso, eu não pesquisei, mas assim, foi intuição, sim, mas também foi uma reflexão minha. Eu acredito que eles não colocaram o ar, porque o ar não é uma coisa que a gente pegue. Os outros a gente consegue, de alguma forma, pegar, que é o fogo. E aí tem uma coisa interessante.
Isso tem na medicina chinesa também. Então, vamos lá. Você tem a madeira. A madeira é queimada pelo fogo. Ela vira terra. Da terra nasce o metal, porque o metal ele sai da terra. A gente vê ele por sobre a terra, no momento que ele emerge da terra, por assim dizer. Do metal brota a água. Aí você vê as cachoeiras e nos próprios rios. E a água é que vai nutrir a madeira para ela crescer. Então, esses são os 5 elementos. Então, é a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Não tem ar. Então, na minha cabeça, eu acho que é porque não dava para pegar. Os outros, mesmo que você se queime com fogo, você pega, né? Cada um desses elementos está relacionado, e como são 5 elementos e são 8 lados, alguns deles são repetidos, né? E eles orientam sempre que se coloque, de preferência, algo que esteja relacionado a esse elemento naquela área. Ah, tudo bem, entendi, isso tudo é legal, mas o que é que isso tem a ver com o que a gente estuda? Bom, nós estamos falando dos elementos. Então, vamos lá. Se a gente fala de metal, a gente está falando de mineral. A gente está falando dos nossos irmãos do reino mineral. Se a gente está falando de madeira, a gente está falando de plantas que a gente deve ter dentro da casa, a gente está falando dos irmãos do reino vegetal. Eles falam de animais, não exatamente no sentido assim, tem que ter um animal dentro de casa, mas eles falam muito também que você pode trazer imagens. Então, fotos, gravuras, pinturas, estátuas, esculturas. Então, por exemplo, eles têm muito aquela do gatinho, né? Que a gente sempre sabe que tem aquele gatinho, a gente olha e lembra, isso daí é chinês e tal. Então, assim, pode trazer isso. Sim, o dragão também. Pode trazer isso para dentro de casa, dessa forma. E aí, o que a gente estuda também? Que é a inter-relação entre os seres que ajuda na evolução. E que a gente está aqui nesse planeta para ajudar o planeta a evoluir, e o planeta também nos ajuda. Bom, esse corpo físico nosso é feito de matéria desse planeta. Se a gente estivesse em Plutão, a gente estaria com outro corpo que não seria esse, seria com os elementos de lá. Então, e a gente já viu uma outra palestra aí, que dentro da gente a gente tem também, né? A gente tem aqui resquícios do vegetal, né? E do mineral, a gente tem o ferro, né? Que a gente mede tudo. Então, no momento em que a gente entra em relação, que a gente se relaciona e que a gente entra em contato com esses irmãos dos outros reinos e entra em contato também com esses elementos, a gente evolui eles também. Então, o Feng Shui tem muito essa ideia de você trazer a natureza para dentro de casa. Vamos imaginar milênios atrás. Como é que acontecia isso? A gente morava na natureza. A gente não tinha casinha assim, não tinha prédio assim. A gente morava dentro de gruta, né? Era a nossa casinha. Mas, assim, a gruta estava ali, você tinha um lugar para entrar e um lugar para sair. Normalmente era assim. Então, você estava muito mais perto da natureza. Então, na medida que a gente começou a ter as casas, começou a ter os edifícios, começou a ter... E não só isso, né? Porque o Feng Shui não precisa necessariamente ser aplicado a residências, pode ser aplicado também a locais de trabalho, a outros lugares. Então, a proposta é você trazer a natureza para dentro de casa. Mas, como a gente estava falando, imagina naquele tempo, você tinha que estar sempre defendendo a vida, né? A encarnação sua e da sua família. Então, você tinha que estar sempre com os locais de acesso sendo vigiados. E aí, eles começam a pensar nisso de outras formas também. Por exemplo, se a gente tem uma casa, um apartamento, vamos dizer, e tem 2 entradas. Então, vem cá, qual é a entrada principal? A entrada a social ou a da área de serviço? Em geral, é considerada a área social como a entrada principal.
embora você tenha que ter cuidado com as duas. Quer ver uma outra coisa interessante? Com relação à água, por exemplo. A água é fluida. Então, no banheiro, a gente tem muito o quê? Água. E a gente faz o que no banheiro? A gente toma o banho. Então, a gente se limpa. Então, a gente toma banho, a gente escova o dente, lava o rosto e também esvazia o tubo intestinal e o sistema urinário. Do que não serve mais para a gente vai esvaziando. Por isso é importante deixar sempre a porta do banheiro fechada. É importante, na hora que terminar de usar o vaso sanitário, fechar a tampa para dar descarga. Isso a gente entende de uma outra forma também, né? Porque o que está ali pode entrar em suspensão com essa água que vai, esses pingos, né, esses respingos da água que estão subindo. Então, sempre fechar a tampa para depois dar a descarga. E manter essa tampa fechada, só abrir quando for usar. Outra coisa, o ralo. E aí, não só o ralo do banheiro. Tem muitos lugares, por exemplo, que você tem uma varanda, você vai botar um ralo ali naquela varanda, quando você for lavar. Então, ralos, de uma maneira geral, devem ser fechados. E a porta do banheiro também deve ser mantida fechada. Mas aí a gente tem algumas observações nisso. Não é nenhum porém, mas é uma observação. Por que a gente tem que manter fechado? Porque o banheiro, ele drena. Então, o que a gente faz no banheiro faz o quê? Drena. E vai para o esgoto. Então, se a gente deixa aberto, as energias ruins são drenadas, sempre entre aspas, viu, gente? Todas as energias são drenadas. Até as boas para a gente, que a gente queria, também vão ser drenadas. Por isso que a gente tem que manter isso tudo fechado. Tá, entendi, tudo bem. Mas, assim, para esse quarto que eu estou, a luz principal vem do meu banheiro, porque eu tenho suíte, então a luz principal vem do banheiro. Como é que eu faço? Vou ficar no escuro? Não vou ter vento? O vento principal, a ventilação principal do meu quarto vem do meu banheiro. E aí? O que é que eu faço? Tem que manter fechado? Bom, em casos em que você necessita manter aberto, existe o que eles chamam de curas. Ou seja, no momento em que você não consegue fazer aquilo, você usa de um outro artifício. E aí vamos tentar pensar dos dois lados. Imagina um cristal em forma de uma bola, só que multifacetada. Então, você tem um cristal, aquilo dali é um mineral. E a gente sabe que as pedras têm propriedades, né? E a gente sabe que elas têm uma força grande. Então, você pega essa pedra e aí tem um cordãozinho. Essa história de cordãozinho vermelho, eu não entendi porque tem que ser vermelho, não. Mas tudo bem. E aí, eles medem 9 centímetros e você pode pendurar na porta do banheiro. Isso daí ajuda a fazer a cura dessa porta aberta, porque as energias batem ali e, de alguma forma, isso vai ajudar nesse movimento. Uma outra coisa que ele fala, lembra da história do espelho, que eu falei que tem que ter cuidado? Nesse caso, pode-se colocar um espelho, porque o espelho reflete. Tá, como é que o espelho é formado mesmo? O espelho é só um vidro? Não. Ele é feito com sulfato de prata, alguma coisa de prata aí, que eu não lembro o que é, mas olhei. Então, assim, você tem o que ali? Mineral também. Então, a gente vai pensando, você tem mineral. Aí você tem aquele fiozinho, um fio de seda, por exemplo. Quem fez essa seda? Foi um bichinho. Se você pega um cordão uma palha que você pegou, aquilo dali é vegetal. Então, aquele mineral, aquele vegetal está trabalhando. Ele está trabalhando ali, porque ele está ajudando na transmutação dessas energias, no redirecionamento dessas energias. E a água, ela está fazendo o trabalho dela de fluir. Por exemplo, uma coisa muito importante no Feng Shui também é a cozinha. A cozinha é tida como lugar de amor, de família, porque na cozinha é o lugar de preparar o alimento, é a hora que a família se reúne para se alimentar, e você tem na cozinha essa carga emocional boa de amor e de família. Tá, entendi, isso eu já entendi. Mas e qual é a importância? Bom, você está cuidando do seu alimento, ali você armazena, em geral, né? Porque você tem geladeira, porque você tem armário. Tá, antigamente não tinha geladeira, mas tinha o armário e você tem o fogão. Então, uma coisa que eles falam muito é que isso daí
tem muita relação com prosperidade e abundância. Então, tem que cuidar. Então, assim, você quer que o seu alimento seja ruim, seja estragado, ou você quer um alimento bom, novinho e saudável e puro? Então, é importante que você mantenha a cozinha sempre higienizada. Então, tem que estar sempre limpa, tem que estar sempre arrumada. E, quer ver uma coisa? Fogão. E, cá para mim, eu colocaria também pia, viu? Pia e fogão. Antes de dormir, tem que estar arrumadinho, tem que estar limpo. Porque o fogão é quem está, digamos assim, criando o alimento para você. Então, você tem que manter ele arrumado. Quer ver outra coisa? Geladeira. Às vezes a gente esquece de limpar a geladeira, né? Mas ela cria o alimento para você também, porque ela está conservando. Ela está mantendo o alimento ainda bom para o consumo. Então, cuidado com cozinha, tá? Quer ver uma coisa? Você não deve ser surpreendido quando você está na cozinha. Então, de preferência, não tenha o fogão de costas para a porta. Se você está aqui, a porta está atrás, a porta da cozinha, e você está aqui, está olhando para a parede, na parede, não é no fogão, não. Na parede, coloca um espelho em que você tem o controle de quem entra. Lembrando agora, fazendo a correlação de que isso vem de milênios, né? E até hoje em dia mesmo, né? Não precisa ir voltar, não. É uma proteção. Se você está ali, chega alguém por trás, te dá um susto. Então, eles falam sempre isso, essa importância. Vamos lá. O que mais? Uma outra coisa que eles falam. Sujeira e coisas e desarrumação. Bagunça. Bagunça e sujeira são duas coisas que eles dizem que a gente tem que eliminar. Então, por quê? Quando você tem a sujeira, vamos pensar agora do ponto de vista médico. Você tem o quê? Tem muito ácaro ali, você tem muito fungo, você tem um monte de coisa. Então, assim, vamos supor, uma parede que não está bem... Como é que chama? Não, que não está bem... botada. Mas que não tem a devida proteção para infiltração. Certo. E aí... Está bem selado. E aí ela começa a infiltrar e pode dar mofo. Então, para quem tem alergia a isso, é um prato cheio para ficar doente. E aí você vai ter rinite, vai ter sinusite, vai ter um monte de coisa. E aí vem a parte da medicina tradicional chinesa. Quando você adoece por uma coisa, isso dá a chance de desequilibrar o resto do organismo inteiro. E aí a gente vai pensar em termos de plexos e chakras. Se por algum motivo ele adoece, é como se ele ficasse mais fraco. Não é porque ele está mais fraco, porque ele está desenergizado, não. É porque ele está tendo muito trabalho. Como está tendo problema de saúde, ele está trabalhando além da conta, como se ele estivesse fazendo um monte de hora extra para dar conta. E os amigos, que não vão deixar ele sozinho, começam a trabalhar também. Por isso que o corpo, eu brinco, eu digo isso para os meus pacientes e digo, quando você não para, seu corpo te para. Porque às vezes a gente precisa parar para descansar e a gente não quer parar. Aí o corpo diz, espera aí, amigo, há um tempo. Vamos sentar aqui, vamos parar para descansar. Agora vamos pensar na casa. Será que a casa também não é um ser vivo? Será que a casa não tem vida também? Bom, como assim? Mas assim, a casa, ela é feita de minerais. Na casa também tem vegetais. Então, se a gente for parar para ver a construção da casa, esse computador aqui, esse computador é feito de quê? É plástico. Tá, mas plástico é o quê? Então, se a gente for começar a buscar as origens disso, tudo que tem dentro de casa pertence a um dos reinos. E tudo é movimentado por alguns dos elementos. Ou seja, somos todos uma coisa só. O que foi, o que somos e o que seremos é tudo a mesma coisa. Então, somos todos um. Tem até um site muito bacana que fala isso, somos todos um, né? Uhum. E somos todos criação do nosso Pai, que colocou as leis universais que vão orientar a gente. Então, a casa tem vida. E eu aprendi isso com o Jocenã. A primeira vez que eu ouvi falar isso na vida, a gente estava passando na ilha de Taparica, e ele falou assim, isso daí tem quanto? Gente, isso tem mais de 10 anos, isso. Não. Tem 10 anos, tem 10 anos, tem mais de 10 anos, foi quando a gente estava indo para Ubaíra. Então, isso tem mais de 10 anos. Aí, ele falou assim, tadinha daquela casa. Aí eu olhei e vi a casa assim,
já meio destruída, e assim, parecendo que estava assim, que ia cair a qualquer momento. Eu falei, ô, tadinha, né? Ela devia ser tão bonita. Ele falou, ela está morrendo. Eu falei para ele, morrendo? Como assim? Morte não existe, mas vamos lá. Faz de conta que a gente está falando nesse sentido de morte de uma encarnação. Não entendi. Aí ele falou assim, é porque as casas têm vida. Qual é o objetivo da casa? O objetivo da casa, ela tem um trabalho a realizar. O trabalho das casas, dos apartamentos, você dá um abrigo a gente, as plantas, aos animais, né? Então, elas têm um trabalho a realizar. Os minerais também têm um trabalho. No momento que você pega uma pedra, um cristal, ixi, já estou indo, Sr. Ernesto, me dê 5 minutos só. Então, no momento que a gente traz uma pedra para casa, por exemplo, um cristal, uma coisa, ele está evoluindo, porque ele está movimentando e ele está em relação com um ser hominal, né? Então, ele estava em relação com animais, com vegetais, mas ele está em sintonia, ele está em relação também aqui com o hominal, então ele está evoluindo. Assim também as plantas, né? Então, qual é o objetivo de uma planta? Então, a planta ela tem o objetivo de alegrar, de trazer vida, mas ela também faz a movimentação do vento, que a gente não consegue pegar assim, né? Porque tem a questão de gás carbônico, de oxigênio, aquele ciclo todo que a gente estuda na escola, né? Então, se a gente for parar para pensar, todo mundo tem um objetivo, e todo mundo, eu falo, do animal ao hominal, e daí para cima nos planos de energia também. Então, quando eu comecei a estudar, e assim, essa não foi a minha dificuldade para terminar a apresentação, porque quando eu comecei a estudar isso, eu falei, gente, é tanta coisa que você fala só do Feng Shui, me perdoem os estudiosos, não é só. O Feng Shui é muito profundo e traz muita coisa. Então, assim, fica a dica, vamos estudar isso, porque tem muito material aí, e se a gente for relacionar com o que a gente estuda no Trevo e para os irmãos no CB, dá pano para a gente costurar 10 mangas, passa o fim de semana conversando, tomando café, na brisa de lá do vale, água de coco. Então é isso. Eu esqueci algumas coisas, porque não deu tempo, mas está valendo, a gente está aqui para conversar. Gilberto, convida ela aí para conversar. Gratidão, Zé Ernesto. Obrigado, Gratidão, Cristiano. Realmente, eu já conheci um pouco do Feng Shui, mas você trouxe assuntos muito mais aprofundados e que tem razão de ser. Eu encontrei em tudo que você falou, encontrei razão de ser. Eu espero que os outros, o resto do pessoal também tenha encontrado. E vamos só fechar o nosso trabalho para liberar a parte espiritual e logo em seguida a gente abre a palavra para quem quiser fazer perguntas ou comentar o trabalho de Cris. Então, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, o Criador, e dizer para Ele: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, está encerrada a parte virtual a sessão virtual da loja exotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo ao nosso venerando Mestre Shebne e toda a hierarquia espiritual sebedista, aos diretores da loja, o Trevo Sagrado, na parte espiritual, astral e material, e aos nossos guias, protetores, mentores, pela assistência que nos concederam. E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.